E esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste primeiro trimestre de 2023, lição dos adultos, que tematicamente está trabalhando sobre o tema avivamento. Nós estamos trabalhando sobre o que seja avivamento, porque há uma confusão muito grande no que é avivamento, no que é estar avivado, no que é o movimento pentecostal, no que seja a utilização dos dons. Por esse motivo, o nosso trimestre traz o título Aviva a Tua Obra, e o subtítulo fala do chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então nós vamos aprender nesse trimestre que nós não passamos de criaturas, devemos nos quebrantar diante do Senhor, e que Ele é Deus, que Ele a seu tempo nos exaltará, Ele a seu tempo nos mostrará o seu poder. Estamos diante da lição de número 4, já fizemos ontem o primeiro vídeo, você deve assistir o vídeo de ontem, porque nós falamos do nascimento de Jesus sob a virtude do Espírito Santo, já que o tema da semana é o ministério avivado de Jesus Cristo. Então este é o nosso segundo vídeo, nós fizemos o primeiro ontem, você deve assistir o de ontem, deve assistir o de hoje e outros 4 que, querendo Deus, nós faremos. Aí aproveito também para te convidar para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta, comente, não perca tempo. Essas pequenas reflexões te auxiliam na lição de domingo, sem falar que trazem para nós alguma orientação prática para o dia a dia, tá bom? Nós vamos... lembrando que o irmão Daniel está colocando todos numa mesma capa. Verifica aí que estão todos numa mesma corzinha, numa fonte semelhante. Só muda o títulozinho ali para você saber que é diferente o conteúdo, é complemento do primeiro vídeo. Então, assistindo este, assista os outros 5 vídeos, tá bom? Deus te abençoe. Nós ontem lemos no Evangelho de Lucas e hoje continuaremos lendo no Evangelho de Lucas. Leremos hoje no capítulo 4, no versículo de número 14. Lucas, capítulo 4, versículo número 14. E o que nós temos a registrar aqui em Lucas 4,14, é algo no contexto do que estamos estudando, o ministério avivado de Jesus. Qual é o objetivo, irmãos? O objetivo é que os irmãos compreendam que alguns movimentos que existem hoje não tinha com o nosso Senhor, não era igual, não era dessa forma. E quando alguém sentir de dentro do Espírito Santo de fazer alguma coisa, o Senhor se responsabilizará por isso, porque é Ele quem é o dono da obra, é Ele quem age, é Ele quem faz, é Ele quem determina. Então você deve ficar ligado nessa questão, porque existe hoje muito emocionalismo. Pessoas que há pouco tempo estão na igreja, porque aqueles que estão há muito tempo não fazem isso, pode observar. Quem está na igreja há muito tempo não tem alguns cacuetes, algumas práticas, não tem, porque ele conhece como é que a coisa foi lá nos primórdios. Então, alguns estão há pouco tempo na igreja e criam essa questão neo, o movimento neo. E o movimento neo não está trazendo uma essência do movimento pentecostal, do avivamento pentecostal. É tanto que o mundo acaba zombando de nós. Narra-se uma história de que um bêbado, chegando na igreja, e isso aconteceu literalmente lá na igreja de Cristópolis, o porteiro era o irmão Donato, o bêbado chegou e disse: o que está acontecendo aí dentro? Um barulho lá dentro. A gente na época orava com as portas fechadas, né? Eu não sei se lá em Cristópolis ainda é assim hoje. Eu estive em Bom Conselho e lá em Bom Conselho ainda é desse jeito. Os homens vão todos de paletó, gravata e passam um período de oração com a porta fechada. Depois é que abre a porta para que todos participem. Aí o bêbado chegou no momento em que a porta estava fechada. Aí ele perguntou para o irmão Donato: que barulho é isso aí? Aí o irmão foi e respondeu: é Jesus que está operando. Aí o bêbado vai e pergunta: uai, e ele opera sem anestesia? Aquele barulho, você precisa saber o porquê dele. Se você age com o movimento neopentecostal, você não vai entender aquele barulho, porque aquele barulho vem de dentro. Foi no meio daquele barulho que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu congreguei naquela igreja que o irmão Donato era pastor. Mas hoje você percebe que o clima não está aquela coisa no culto. O clima está... Aí alguém, fora do contexto, traz um movimento, traz um barulho. E não é. Você percebe que
o coração não bate, o espírito não comunica, você não... Tem hora que você baixa a cabeça ali e diz, Deus tenha misericórdia. E esta falta de instrução é o que nós começamos na semana passada. O avivamento no Novo Testamento começa pelo conhecimento. Nós lemos na semana passada em Mateus 7 e 28, onde o pessoal olhou Jesus ensinando, ouviu Jesus ensinando e disse, este é diferente, porque ele não faz como os escribas. E eu vou acrescentar, escribas e fariseus, hipócritas. Quem faz isso é hipócrita. Então nós vamos aprender que o movimento pentecostal traz uma realidade fática, verdadeira, viva do Espírito Santo, da sua atuação em nosso meio. E nesta semana, falando sobre o Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler Lucas 4,14, que diz assim a epígrafe, o ministério de Jesus sob a virtude do Espírito. O ministério de Jesus sob a virtude do Espírito. Vamos ler o texto e aí a gente vai explicando com calma, tá bom? Abra aí a tua Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, utilizando a Bíblia NVI de estudo, tá bom? Faça a leitura aí. Diz assim o versículo 14 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Jesus voltou para a Galileia. Para aí. Jesus voltou para a Galileia, qual é o contexto, o que está acontecendo? Pois bem, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Nos diz lá em Mateus que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu quero mostrar esse detalhe aqui para você. Deixa eu abrir aqui o Evangelho de Mateus, não tinha preparado o texto, mas programa ao vivo é assim que acontece. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Vá aguardando isso aí. Está no Mateus capítulo, se eu não estou enganado, são os primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus. Porque no capítulo 4, Deus faz a declaração. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Guarde mais essa daí também. Primeiro, João Batista disse que ele viria. João Batista recebeu a ordem. Olha, quando vier aquele que eu estou te falando, João Batista, o Espírito pousará sobre ele. João Batista olhou e viu, e João Batista mesmo disse, eis o Cordeiro de Deus, que João tinha falado no dia anterior sobre ele, ó, é aquele ali, eu sou o precursor, ó ele ali. Então, primeiro fator. Segundo fator, Deus disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o terceiro fator está justamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 1, olha aí, ó. Depois do batismo, Mateus capítulo 4, versículo 1, está escrito assim pelo evangelista Mateus. Então, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito. Quem guiou Jesus? O Espírito. É avivado? O teu guia tem que ser o Espírito Santo. É avivado? A prática dos teus atos tem que estar na frente do Espírito Santo. Aí, continuando o texto de Mateus capítulo 4, versículo 1. E foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ponto. Vamos deixar por aí, porque o Espírito age aqui. E quando nós vamos para Lucas 4 e 14, é o que vem depois desta tentação. No final da tentação, Lucas 4 e 14 está escrito assim. Jesus voltou para a Galileia. Depois de ser tentado, depois do diabo vir, levar ele para aqui, levar para ali, oferecer uma coisa, oferecer outra, tentar ele de todas as formas e não conseguir. Aí Jesus agora, os anjos vieram, o serviram, e Lucas escreve no capítulo 4, versículo 14, que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Para aí. Ele foi ser tentado, guiado pelo Espírito, levado pelo Espírito, e depois que ele venceu a tentação, está aí a dica, venceu a tentação, guiado pelo Espírito, venceu a tentação, ele volta e vai para a sua terra, pois ele viveu a sua infância na Galileia, em que pese ter nascido na Judéia, na cidade de Belém. Mas ele viveu a sua infância lá. Quando voltou do Egito, viveu a sua infância lá. E está escrito que ele seria chamado Galileu. Temos até uma música linda aí que fala sobre Galileu, né? Jovem Galileu, divino Jesus. Lembram dela? Pois bem. Então ele voltou no poder do Espírito. Aí continua. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ponto. Fama. Eita, que palavra forte. Principalmente para quem a busca a qualquer custo. É a fama pela fama.
Ou a fama ou nada além dela, a fama pela fama. Parece até que eu estou falando com alguns pregadores ou pastores de algumas magnânimas igrejas que tem por aí, né? Algumas megalópolis. Megalópole está aplicado a uma cidade, mas tem igreja que ela é muito grande. Fama pela fama. É por isso que nós vemos por aí muitos famosos cair, quebrar a cara, passar vergonha. Fama pela fama. Não. Jesus foi guiado pelo Espírito para ir ao deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito quando saiu do deserto e voltou para casa. E em ele andar no Espírito, todos ouviam falar a seu respeito e a fama dele correu, porque a base dele não estava numa apresentação forçada que ele tinha. Vamos lá, vamos interpretar essa questão, a apresentação forçada que ele tinha. Será que é só eu que penso ou alguém também aqui junto comigo acha interessante? Um pregador vem visitar a nossa igreja. Aí o pregador chega e diz: eu estou há 60 dias fora de casa. Tive em tal lugar, fui para tal canto, voltei para tal lugar, peguei uma ponte aérea, não sei para onde, fiz não sei o que, tal, etc. Para aí. Casado ou solteiro? Qual é a responsabilidade que ele tem? Como é que fica a família em casa? Aí o pregador vem e quanto é que é? É tanto. O pregador, o cantor, etc. É tanto. Para aí, mas estão fazendo pela obra ou estão fazendo pela fama? A resposta que me dá isso são vocês que estão me ouvindo. E a própria Bíblia diz que já receberam o seu galardão. Não vão poder chegar diante dos seus e dizer: sim, mas sim. Não, Senhor, eu cantei tão bonito, eu preguei tão bonito. Sim, mas você não foi recompensado? Como é que é o fator obra? Porque Jesus não buscou. Jesus, no momento de pagar imposto, não tinha nem o dinheiro do tributo. Ele não tinha. Ele teve que fazer um milagre. Pedro vai pescar, Pedro foi pescar, pegou o peixe, na boca do peixe estava a moeda. Por quê? Porque ele não viveu o metal, ele não viveu essa circunstância. Então, o que é o ministério que nós temos hoje? Qual é a motivação que nos deixa avivado na obra hoje? Nós estamos falando do ministério de Jesus, e o ministério de Jesus começa com o Espírito Santo atuando na vida dele. O anjo anuncia que ele vai nascer, o anjo diz se ele nasceu, o anjo diz foge para o Egito, o anjo diz volte do Egito. Ele aparece diante dos doutores, um garoto, e ele deixa todo mundo estupefado, porque a sua capacidade, o seu conhecimento, seus pais lhe passaram aquele conteúdo. Jesus era o rei de Israel por José e era o rei de Israel por Maria, já explicamos isso aí. Ele tinha o poder nas mãos, ele era o filho de Deus. Ele disse: todo o poder me é dado, futuramente, né? Ele chegou depois desse momento aqui em Isaías e disse lá: hoje cumpriu-se esta profecia, cumpriu-se entre vós, porque eu vim para pregoar a liberdade, eu vim para isso, eu vim para aquilo, eu vim para aquilo outro, eu vim... E ele fez, gente. Jesus tinha tudo para ser arrogante, mas ele viveu o seu ministério com humildade, mostrando que o necessário é termos a direção do Espírito Santo. Jesus, eu posso assim dizer, foi batizado com o Espírito Santo. Ele não usou um atributo da divindade que ele tinha. Ele usou os atributos emprestados do Espírito Santo. O Espírito veio sobre ele. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Só que na qualidade de plenamente Deus, ele só a exerceu depois que ele cumpriu a missão que foi recebida, depois que ele venceu na cruz do Calvário, depois que ele foi glorificado. Que é quando ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Antes ele foi plenamente homem. Agora eu pergunto, se ele que era plenamente Deus, tinha consciência disso, agiu com humildade e sob o poder do Espírito Santo, por que nós, sabendo que o ministério dele foi um ministério, conforme diz a nossa epígrafe aqui, o ministério de Jesus sob a virtude do Espírito Santo, sob o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ele disse, voltem lá, Atos 1:8, vão para Jerusalém, fique lá, até que do alto venha sobre vocês a virtude, o poder do Espírito Santo. Ele disse que o que ele fez, nós poderíamos fazer e mais ainda, porque na fonte onde ele buscou, é a fonte que nós podemos buscar, o Espírito Santo. E por que muitas vezes nós nos enganamos de nós mesmos, achando que nós temos conhecimento, achando que nós somos a capacidade magnânima da pregação, que nós cantamos como ninguém, que se nós colocarmos as mãos, o enfermo é curado, o morto é ressuscitado, de nós mesmos não somos nada, gente. O que é valioso não é o vaso,
mas é a unção que é posta dentro do vaso, e esta unção é justamente a virtude do Espírito Santo que Jesus manteve o seu ministério pautado nela. Jesus teve o seu ministério na virtude do Espírito Santo. Paulo, escrevendo algo semelhante, Paulo disse: eu não vim a vós com conhecimentos humanos. O que ele quis dizer? Eu não trouxe filosofia. Ele conhecia filosofia. Ele foi no Areópago de Atenas discutir com os epicureus. É mole isso aí? Paulo chegou no Areópago de Atenas e se trouxesse a essência do pensamento socrático, que é a própria essência, Sócrates difundia a essência, Paulo rebatia, Paulo tinha argumento. Se trouxesse a essência do conteúdo filosófico platônico, que é a ideia, Paulo rebatia, inclusive Paulo utilizou a questão das ideias nos seus argumentos. Quando Paulo nos explica os céus, ele está usando princípios semelhantes ao que Platão falou. Ele teria argumento. Se partisse para o aristotélico, o pensamento aristotélico, no qual Aristóteles diz que a matéria é o que vale, Paulo também teria argumento. Porque ele disse: o que o olho não ouviu, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Paulo tinha argumento. No entanto, ele disse: eu não vim a vós com conhecimentos outros, com ciências, mas senão no poder de Deus, lê-se na virtude. Ó irmãos, e por que os nossos ministérios hoje não são pautados na virtude do Espírito Santo? Vivemos momentos em que, quando o Espírito Santo age, e me desculpe a falta de politicamente correto, né? É um movimento. Ah, você viu? Aconteceu. Meu Deus, se alguém ressuscitar aí, mas que aprendamos com Jesus, que o nosso ministério seja pautado na virtude do Espírito Santo. Amanhã nós falaremos sobre Jesus conduzido ao deserto. É justamente o texto que eu estava buscando aqui, de Mateus 4:1. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Se bem que o texto de hoje já foi posterior do retorno da tentação do deserto, mas amanhã nós vamos falar sobre isso ainda. Então, que fique para nós esta ideia. Ó, irmã Rosilene Silveira está aqui. Pai do Senhor, querido, bom te ver, viu? Fique para nós esta ideia. Não façamos o ministério com uma simulação. Não usemos a atuação do Espírito Santo com a simulação. Deixa eu contar um exemplo aqui que eu já contei, mas vou deixar consignado mais uma vez. Certo pregador de muito renome teve na nossa cidade, num congresso de jovens, e isso há alguns anos, eu acho que uns 16 anos ou mais, muito mais, não tinha nem o Comadlen ainda, que o Comadlen, o primeiro nome dele foi Congresso de Mocidade das Assembleias de Deus, quem era o presidente da mocidade era eu. Depois ele se transformou em Congresso de Missão, ficou lá Comadlen do mesmo jeito, o Mzinho é que foi transformado de mocidade para missão, só isso. Inclusive o primeiro que pregou quando se transformou em missão foi Napoleão Falcão, lá no antigo Vieirão. Mas lá atrás a gente realizava congresso de mocidade e tínhamos uma grande festa que era chamada Festa da Colheita, e tínhamos também a Festa da Mocidade. E esta festa foi realizada lá na AMO, Associação dos Moradores de Luiz Eduardo Magalhães. E o pregador veio, pregou aquela mensagem extraordinária, ele deu um exemplo na mensagem dele que eu mesmo mergulhei naquele exemplo, mas coisa maravilhosa. Aí eu comprei algum material dele, comprei 3 fitas VHS. Cheguei em casa, coloquei a fita no DVD, ansioso por assistir o restante da mensagem. Aí ele trouxe uma mensagem diferente, onde usou aquele exemplo. Para aí, ele não está inspirado? Não está inspirado? Ah, mas tá bom, usou o exemplo 2 vezes, tá bom. Aí eu coloquei a outra VHS. Ele usou o mesmo exemplo. Para tentar inspirar. Aí depois eu coloquei a outra VHS. Eu digo, não, só basta, pois estava lá o mesmo exemplo. Isto quer dizer que às vezes alguns deles são profissionais do púlpito. Alguns deles vivem o que criticaria o próprio Sócrates no sofisma da vida. Ele é um sofista. Ele não prega com coração, ele não prega buscando, não. Ele viu aquela mensagem em algum local, ele aprendeu aquela mensagem. Eu também consigo fazer isso, irmãos. Tem muita coisa na Bíblia aí que eu consigo imitar um outro pregador se quiser, mas eu não acho isso correto. Um outro eu tive aqui num congresso na cidade de Baianópolis, aí ele foi pregar lá, ele é daqui de Brasília. Aí estava lá pregar, não, foi cantar. E na hora da música ele dizia, tô recebendo aqui agora. Aí trouxe aquela inspiração da melodia que ele estava criando naquele momento ali agora. Beleza.
Aí ele veio cantar em nossa cidade. E quando chegou em nossa cidade, no templo sede, quando ele fez aquele movimento, tô recebendo aqui agora, aí trouxe a mesma música que ele tinha cantado lá atrás no congresso, e eu fiquei olhando assim, eu digo, isso é brincar, irmãos. Para quem não viu, tá bom, chama atenção, a pessoa não viu, mas cadê a virtude do Espírito Santo? Quem se coloca profissional do púlpito, irmãos, ele tem que ter o joelhozinho igual o joelho de Tiago, menor. Ele tem que ter o joelho daquele jeito. Ele tem que ter o joelho encalejado, porque quem tem que lhe dar virtude para todo dia tirar água da fonte é Deus. E ele não pode, no momento que está vazio, dizer que está cheio, porque é complicado que ele está transmitindo a mensagem para a noiva do Cordeiro. Assim, aprendamos com Jesus. Tenhamos um ministério sob a virtude do Espírito Santo. Aí é avivamento. Isto é avivamento. O nosso Senhor Jesus teve um ministério avivado. Deus te abençoe. Mande isso aí para alguém, tá bom? Compartilhe, comente, curte, fique conosco. E amanhã, como já disse, falaremos sobre Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Aí a música diz, no deserto desta vida em completa sequidão. Vamos deixar para amanhã. Pai do Senhor a todos, Deus os abençoe. Se inscreve aí, viu?